Nosso programa tirou seguinte, então ó, eu tenho aqui essa equação global, tá? Onde eu não tenho ΔH, e essas duas aqui são reações auxiliares. Por que são reações auxiliares? Porque elas me dão aqui o ΔH, tá? Logo, a equação, a somatória dessas equações aqui vai me dar o ΔH dessa. Para isso eu tenho que fazer o quê? Uma somatória de equações. Então quais são os critérios que eu faço? Primeiro, eu tenho que pegar um componente e manter na mesma quantidade e do mesmo lado. Então olha só, qual componente, primeiro, se eu fosse excluir um componente, qual desses eu iria excluir, gente? Eu percebo aqui ó, que carbono, grafite, eu tenho oxigênio, eu tenho oxigênio. Normalmente eu tenho aqui também o CO e eu tenho o CO2. Olha só, quais são os componentes que mais se repetem? Carbono, grafite, oxigênio e oxigênio. Então, toda vez que vocês verem um componente em mais de uma equação, não usa ele, porque ele vai dar problema depois. Então, tenta usar o que menos se repete. No caso aqui, ó, carbono, grafite, eu não vou usar porque ele está nas duas, o oxigênio também. Mas eu percebo que nessa equação eu tenho o monóxido de carbono gasoso e o monóxido de carbono gasoso aqui, certo? Então eu vou usar ele. Primeiro, está na mesma quantidade? 1 mol de CO2, de CO e 1 mol de CO. Está igual, não está igual? Só que a posição não está oposta. O que eu faço com essa equação? Inverto ela, então vai ficar aqui, ó. Vai ficar CO gasoso, setinha, eu inverti, ó, CO setinha, aí eu coloco tudo que está aqui, ó. Carbono, grafite, beleza? Mais meio mol de oxigênio gasoso. Só que aí o ΔH fica quanto, gente? Se aqui estava menos 26, passa a ficar mais 26 joules, tá bom? Vou usar a segunda agora. Qual é o componente na segunda equação que eu tenho lá de cima também? Excluindo o carbono, grafite e o oxigênio. CO2. CO2 está do lado dos produtos. Aqui também está do lado dos produtos, não está? Está na mesma quantidade? Está na mesma quantidade. Então eu só escrevo a equação, não preciso fazer mais nada. Então vai ficar o quê? Carbono, grafite, mais O2 gasoso, e vai formar o quê? Dióxido de carbono. E o ΔH fica quanto, gente? Menos 94 joules, porque não mudou nada, certo? E aí o que eu faço? Vou equacionar as equações agora aqui, ó. Então, ou seja, lembre-se, lados opostos eu subtraio, mesmo lado eu somo, tudo bem? Então aqui, ó, vamos começar. Eu tenho aqui CO, não tem? Vamos procurar o CO. Onde eu tenho o CO aqui? O CO está aqui. Eu tenho outro CO nas equações aqui? Não. Então se eu não tenho nada, o que eu faço com ele? Abaixo? Então vai ficar, ó, CO gasoso mais. Qual outro componente que eu tenho na equação de cima, na equação global que eu tenho aqui? Oxigênio. Vamos ver o oxigênio, como é que está? Aqui eu tenho, ó, eu tenho oxigênio aqui, meio mol de oxigênio, tá vendo? E aqui eu tenho 1 mol de oxigênio, se eu não tenho nada é 1, certo? Não tem lados opostos? 1 menos meio dá quanto? Meio. 1 menos meio dá meio. Então o que eu faço? 1 sobre 2 O2. Vou fazer a setinha aqui, ó. Beleza? Qual outro componente que eu tenho? Eu tenho o CO2, não tenho? Eu tenho o CO2 aqui? Tenho aqui o CO2. Só tenho ele, não tenho? O que eu faço com ele? Conservo CO2 gasoso. Aí o cara fala assim, professor, o carbono, grafite, aqui não está no lado dos produtos? Aqui não está no lado dos reagentes? O que eu faço com ele? Corto. 1 mol de carbono, grafite menos 1 mol de carbono, grafite é 0. E aí, essa equação aqui é igual a de cima? É igual, não é? Então, isso é a prova que a lei de Reis ela funcionou. Então, ou seja, se essa equação aqui equacionada for igual à equação global, a soma dos ΔHs é o valor dessa entalpia aqui. Então, ou seja, quanto que dá essa continha aqui, gente? 94 menos 20,
menos 26. 94, 26. E 8. 6 para chegar a 14. 68. 8, né? 68, isso. 68. 68 o quê? Menos ou mais? Menos 68 joules. Pergunta que eu faço para vocês. Essa equação é endo ou exotérmica? Exotérmica. Quer saber mais? Arrasta para cima. É isso. Difícil, gente? Pode fechar, tá? Difícil? Não é.